Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras desta casa, amigos que participam conosco hoje aqui no plenário, quem nos acompanha pelo canal 16, pela TV Câmara, amigos da imprensa que estão hoje fazendo a cobertura desta sessão ordinária, demais senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu vou tratar de um assunto hoje que faz parte da minha formação formação já é desde pequeno, né? Mas eu com 15 anos, colegas vereadores, comecei a trabalhar com carteira assinada, à época podia, hoje não pode mais, né? Hoje se prefere que o jovem fique na rua, à frente da televisão, do que trabalhando aos 15 anos, né? Mas eu comecei a trabalhar desde cedo, porque é um princípio que tem dentro da minha formação, vereador Bump, do meu pai, que tem hoje 67 anos e trabalha mais do que quando tinha 30, parece um guri, é o gosto pelo trabalho, e minha mãe, que é professora aposentada, é aposentada também pelo INSS, aposentada pelo IP, pelo Estado, aposentada pelo INSS e continua trabalhando. Hoje de tarde está dando aula no ateliê de pintura dela, inclusive, sei que ela e as alunas dela estão nos assistindo neste momento, referente ao tema que eu vou falar, que inclusive é uma reivindicação das alunas que frequentam o ateliê da Isabel, da professora Isabel, que até hoje, mesmo aposentada pelo Estado como professora, pelo INSS como empreendedora, continua ativa como professora. E dentro desse princípio a gente tem aquela máxima de Benjamin Franklin, lá do século XVIII, que é a máxima válida até hoje. O trabalho dignifica o homem. E são princípios que eu defendo dentro da minha formação política e ideológica, que é a inserção do cidadão pelo trabalho e o apoio à livre iniciativa para que o indivíduo tenha o apoio, o suporte do Estado para que ele chegue no momento do mercado de trabalho apto para exercer a sua função, trazer dignidade para a sua família e levantar sua autoestima e com o seu trabalho sustentar a sua família e assim ter uma vida digna com qualidade. E também o apoio à livre iniciativa para que ele possa, dentro das suas circunstâncias, empreender. Mas o que vem me chamando a atenção em Caxias do Sul, uma terra tipicamente empreendedora, é o que vem acontecendo com o comércio ambulante no nosso município. Deixar bem claro, colegas vereadores, uma separação. Antes de tudo, separar os artesãos, que é um comércio ambulante típico da nossa região, que traz a cultura, a história, os indígenas, que tem uma legislação específica em âmbito federal, os comerciantes ambulantes legalizados, que são comerciantes autorizados para exercer atividade de forma ambulante, e o que nós estamos vendo crescer de forma impressionante no nosso município, que é o comércio, que não é nem comércio, né, que são os ambulantes ilegais. E é esse o tema que eu quero tratar no dia de hoje. Gostaria que a TV Câmara mostrasse ali. Quero tratar sobre o comércio ilegal que vem ocorrendo no nosso município e cada vez aumentando. A nossa legislação, além da legislação federal, legislação estadual, a legislação municipal é muito clara, como vocês podem acompanhar pelo nosso código de posturas. O exercício do comércio ambulante dependerá sempre de prévio licenciamento de autoridade competente, sujeitando-se o vendedor ambulante ao pagamento do tributo correspondente. Sempre, diz a palavra, concessão pública para comercializar. E o que a gente tem visto no município aqui em Caxias do Sul? Essa situação aí. Pessoas usando o passeio público, calçada, lugar prioritário para pedestres, nem ciclista, nem skatista, nem moto, nem carro, muito menos comerciante ambulante ilegal, vendendo espelhos, ocupando o espaço do pedestre, vendendo tudo que é tipo de mercadoria manufaturada, vendendo mercadoria manufaturada, vendendo joias, ou semijoias, ou bijuteria, não sei o que é, CDs, DVDs. Por exemplo, me parece aqui um caso de um indígena. Os indígenas têm permissão de vender produto artesanal, que leve a cultura indígena adiante por séculos. Ali não são produtos artesanais, são produtos manufaturados.
não são produtos de cunho indígena, culturais. E assim vamos indo. E assim vamos indo, caminhando pela Júlio de Castilhos, podemos caminhar em outras ruas. E olha o resultado de uma visita que nós fizemos. Eu vou pegar um dia só. Dia 16 de abril, às 14 horas, nós fizemos essa caminhada. No total, 105 ambulantes ilegais ocupando o espaço do pedestre, o espaço da ordem pública, para comercializar sem autorização do poder concedente, que é a Prefeitura Municipal, neste caso. Então, o que vem sendo feito, e por isso que eu trago esta pauta, sem nenhum problema. Alguns podem colocar, mas vereador Guilo, secretário do Urbanismo é teu colega de partido, é sim. E tem feito, junto com o prefeito Alceu, tudo o que está ao alcance do poder público municipal. Tem trabalhado efetivamente, é só ver os números. Maio de 2014, 3 mil produtos apreendidos. Junho de 2014, mais de 10 mil produtos, DVDs, CDs, meias. Julho de 2014, DVDs, CDs, meias, cintos, carteiras, correntes, relógios, pulseiras, anéis. Setembro de 2014, 2.502 DVDs, mantas, alianças, está tudo ali, ó, pode passar. Outubro de 2014, novembro de 2014. Novembro de 2014. Olha essa ação de dezembro. Ação contra ambulantes desarticula esquema de falsificação e venda de CDs e DVDs no bairro Kaiser. Ação de quem? Ação da Prefeitura Municipal, com a Secretaria do Urbanismo, com o apoio da inteligência da Polícia Civil e com o apoio da Brigada Militar. Permite a parte, então, muito tem sido feito no nosso município, mas não é o suficiente para recolocar a ordem do local público, a ordem do comércio legal no nosso município. E aí, olhem bem, pessoal, o que foi apreendido lá? Cada máquina dessas produz 11 CDs, DVDs por minuto. Cada máquina, cada uma dessas gavetas que você vê, né, dessas prateleiras, produz 11 CDs, DVDs por minuto, aqui em Caxias, operando aqui em Caxias. E aí vamos de novo, janeiro, continuaram as apreensões. Março, continuaram as apreensões. Março, mais apreensão da Secretaria Municipal do Urbanismo com a Civil e com a Brigada. E assim nós vamos indo na luta contra o comércio ilegal. E aí? Por que eu trago esse tema? Desculpa, eu não vou poder permitir usar partes para me limitar no meu tempo aqui. Eu trago esse tema porque a Brigada Militar está junto com a Polícia Civil e com o Governo Municipal, com a Secretaria do Urbanismo. E onde está a Polícia Federal? Que não investiga a procedência desses produtos que estão sendo comercializados de forma ilegal? Onde está o Ministério Público do Trabalho? Que se é uma empresa registrada, com CNPJ, com proprietário, eles vão lá, fecham a empresa, autuam o pequeno empresário, o vereador Kiko, lá no bairro. Pequeno empresário vão lá e autuam, multam, notificam, abrem processo. Agora, os trabalhadores que estão sendo submetidos a uma condição de trabalho nada regular, porque os ambulantes, pessoal, até para deixar claro, os ambulantes não são a origem do problema. Os ambulantes ilegais que estão nas ruas de Caxias, eles são usados por um esquema organizado no Brasil chamado crime organizado. Então não adianta a prefeitura agir, ou adianta mais pouco, a brigada e a polícia conjunto com a prefeitura, e a Polícia Federal se exime da sua responsabilidade de investigar o crime organizado. O Ministério Público Federal, a Receita Federal. Olha, colega, se um pequeno empresário, dono de uma padaria, lá no bairro, dono de um açougue, lá, mais simples empreendedor, empresário que trabalha com seus 2 filhos, sua esposa e mais 2, 3 funcionários, a Receita Estadual bate lá direto, porque ele tem que ter o ICM, tem que ter mesmo. Eu tenho uma máxima no meio empresarial que é, se não tem capacidade com a carga tributária, não se estabeleça. Carga tributária está posta, se não tem capacidade de arcar com a carga tributária, não se estabeleça. Agora, quando tu te estabelece, você quer concorrer em condições iguais. E os ambulantes ilegais não recebem a visita da Receita Estadual para ver a procedência do produto e a cobrança do ICMS sobre a venda do produto. Mas o empreendedor legal, que paga IPTU da sala onde ele locou,
que paga água, que paga luz, que paga funcionário, que paga férias, que paga 13º, que paga PIS, que paga COFINS, que paga INSS, que paga FGTS, que paga, a Receita vai lá e autua. Senhor presidente, uma declaração de líder, por gentileza. A Receita vai lá e autua, porque tem uma irregularidade no lançamento do ICM. Mas a Receita Estadual não vai visitar esse comércio ilegal que não paga imposto. Todos pagam imposto, pessoal. Quem nos acompanha pela TV Câmara paga imposto. Quando vai no mercado comprar feijão, quando abastece o carro de gasolina. Aí alguns se sentem no direito de usar a cidade de Caxias do Sul como se fosse terra sem lei e vender produtos de procedência ilícita, que provém do crime organizado, sim, roubo de cargas Brasil afora, contrabando de mercadorias sem a taxa de importação da Receita Federal, se sentem no direito de vender, comprar sem pagar imposto e vender sem pagar imposto. Mas a população, o cidadão, o trabalhador, o povo, nós todos pagamos imposto. Algo está errado. Então, eu coloquei ali os órgãos que eu entendo que nós devemos começar como fiscalizadores da ordem pública e da livre iniciativa legal, vereador Washington, da concorrência leal entre partes. Eu não tenho nada contra a concorrência. Ela é boa, ela é saudável para o consumidor. Ela é boa para o mercado, quando ela é lícita, legal, quando ela é justa entre as partes que concorrem. Então, voltando um pouquinho ali dos órgãos, Receita Federal, Receita Estadual, PROCON, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério do Trabalho, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público do Trabalho, Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Secretaria do Urbanismo. São órgãos que têm a obrigação de acompanhar esta matéria. Vereador Toigo, lhe permito a parte. Obrigado, vereador Guila. Eu lhe cumprimento por trazer esse assunto nesta tarde, nesta sessão de extrema importância. Falava da inserção da sociedade através do trabalho. Nós que somos trabalhistas, né, discípulos de Alberto Pasqualini, sempre adotamos essa medida na questão do capitalismo solidarista, ou seja, os frutos do trabalho e da renda do capital, eles precisam ser socializados com o trabalhador. Agora, com relação ao comércio ambulante legal, com licença, hoje pode. Está estabelecido, como Vossa Excelência disse, no nosso Código de Posturas, tudo bem. O problema é justamente esse, é o comércio ambulante ilegal que começa a se disseminar em nossa cidade. Vossa Excelência traz e lista 8 locais que são conhecidos, locais VIPs na cidade, onde existe aí o comércio legalmente estabelecido, com pessoas vendendo seus produtos, pagando impostos, pagando telefone, muitos deles aluguéis caros, contratando funcionários. Então eu entendo que não pode ocorrer, vereador Guila, é essa concorrência desleal, ou seja, aquela pessoa que está aí vendendo o que não se pode, ou seja, é uma infração à lei, e hoje nós estamos percebendo que é em larga escala, enquanto que outros, né, precisam pagar e estar rigorosamente cumprindo a lei. Agora, eu tenho um entendimento, vereador Guila, não se pode somente atribuir à Prefeitura de Caxias do Sul a fiscalização e também a punição a quem comete esse tipo de infração. Nós precisamos de um Comando Geral da Brigada, 2, 3 anos atrás, eu sei porque fui secretário do Urbanismo, baixou uma ordem de serviço dizendo que a Brigada, ela de ofício precisa combater isso, fazer a apreensão desses óculos, CDs, DVDs, levar a registro na Polícia Civil, e a Polícia Civil tem que encaminhar ao Ministério Público para devida ação penal. E isso é tranquilo, sem falar na sonegação fiscal em que a Receita Federal também deve combater. Então, para encerrar, vereador Guila, eu entendo que o crime organizado, precisa ser investigado em larga escala, sim. Agora, os pequenos delitos precisam ser coibidos e fiscalizados até para não dar folga aos infratores e não deixar eles muito à vontade vendendo o que não presta e o que é proibido. Parabéns, estamos juntos nessa luta. Obrigado, vereador Toigo. Vereador Rafael Bueno, de imediato, para depois eu concluir. Guila, uma disparidade, realmente quem paga imposto. Até pouco tempo atrás nós estávamos discutindo a questão da remoção dos camelôs, né? E que hoje tem a venda de produtos mais baratos nos camelôs. Agora, quando o senhor afirma o que eu já disse várias vezes à tribuna, né, que os índios que não estão vendendo produtos de origem deles, estão vendendo meia, estão vendendo touca, estão vendendo de tudo,
né, e que muitas vezes nem são índios do nosso Brasil, são índios que vêm da Colômbia, enfim. Né? Mas o que acontece, vereador Guila? O que mais me preocupa é a questão da mobilidade. É a questão da mobilidade. Porque eles atiram uns lençol nas calçadas, né, e vendem de tudo, é CD, é de tudo. E atrapalha a mobilidade. Os deficientes, as mães que levam seus filhos nos carrinhos, né, os idosos. Então nós estamos... É que eu usei uma vez uma expressão, as pessoas se pecham na Júlia. Né, tá cheio de bugiganga jogada no chão, né, e de trabalho ilegal. E esse trabalho ilegal... Por esse produto ser barato, R$10 uma carteira, quem produziu de forma escrava. Exatamente. Produziu de forma escrava. Sem direito trabalhista nenhum. Sem direito trabalhista nenhum. Então nós temos que punir no cerne da questão. E segunda-feira, às 19h30, nós faremos uma audiência pública lá no Bloco H da Universidade para discutir esse e outros temas em relação à nossa região central. Obrigado, vereador Rafael. Vereador Edson da Rosa. Vereador Guila, eu vou assim, bem no cerne da questão que o vereador Rafael Bueno colocou agora no final da sua falação, que é justamente as pessoas que têm que trabalhar, o emprego que é ofertado a eles, o serviço, querem trabalhar e às vezes de forma ilegal. Tem que ir no cerne. É aquela pessoa que se organiza e distribui esse povo todo pela rua. Esse é o maior problema. Porque tudo que Vossa Excelência colocou de necessidade de tributos, de pagamento de alvará, isso todos nós concordamos. Agora, o que tem que chegar, vereador, é coibir. Certamente, se nós formos ver, tem pessoas que vivem disso. Do trabalho que não se paga nenhuma contribuição social, as pessoas precisam trabalhar, tem que coibir esse trabalho ilegal. E eu tenho certeza que se nós formos no CERN, nós vamos encontrar poucas pessoas, vereador. Poucas pessoas que fornecem esse material para comercialização em Caxias do Sul. Obrigado. Obrigado, vereador Edson. Só dando um exemplo. E tu veja como eles não têm princípios, escrúpulo nenhum. Eles estão usando os imigrantes senegaleses que chegam a Caxias. Usando. Esses senegaleses estão sendo usados pelo crime organizado brasileiro. E a Polícia Federal, se fosse a íntegra, seguir o Estatuto do Estrangeiro, está ali, ó. É passível de expulsão do Brasil. Quem atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular. Então eles colocam os senegaleses que ficam vendendo joias ao longo da nossa cidade num crime contra a economia popular. E que se a Polícia Federal e o Ministério Público Federal for agir seguindo o Estatuto do Estrangeiro, vão ter que expulsar do país. Mas eles não vão lá ver quem está fornecendo, quem está estimulando essa prática ilegal, o uso do ser humano para ficar rico pelas costas deles. Vereador Zoraide, não tem uma parte. Eu ia falar exatamente dessa linha que o senhor fala. No meu entendimento, está havendo um trabalho escravo em Caxias do Sul. Não só em Caxias, em outras cidades brasileiras. Indiscutivelmente está havendo um trabalho escravo. Essas pessoas são escravizadas, elas têm que pegar um determinado material, pagar, né, e ganham lá uma percentagem. Então tem que ir na raiz, realmente, né? Ver quem é que está por trás. E isso é um problema que vem de longe, né? Eu particularmente, o senhor foi secretário na minha época também, de nós recolher material e os fiscais trabalham, e recolhem material todo dia, todo mês, né, toda hora, e não resolve o problema, né? Vem mais e mais. Então, realmente, precisaria uma investigação mais aprofundada para ver quem são os exploradores, mais ainda, os escravizadores dessas pessoas que precisam trabalhar. Obrigado, vereador Zoraide. E eu, me colocando à disposição da comunidade caxiense, a gente recebe muitas denúncias por ser presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, isso é um dano à micro e pequena empresa. Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, é um dano ao desenvolvimento econômico sustentável, colocando à disposição da comunidade uma ideia que eu tinha a longa data, e agora vou estrear ela, então colocar o WhatsApp do SOS Comércio Legal. Eu sugiro à comunidade caxiense que grave 9707-0800. 9707-0800. SOS Comércio Legal. Você se incomoda, percebe que tem irregularidades no teu bairro, lá na RS, lá na perimetral, no centro, no teu bairro, faz uma foto. Faz uma foto, registra e manda. 9707-0800. Registre pelo WhatsApp, SOS Comércio Legal. É um projeto que eu estou começando no dia de hoje,
lançando desta tribuna, e tenho certeza que terei o apoio de muitos desses órgãos que nós falamos aqui e que, de uma forma ou outra, acabam se omitindo. A Prefeitura já vem fazendo a sua parte, vem agindo, está ali os números. A Brigada e a Polícia Civil e os outros órgãos públicos que estão fechando os olhos para isso. Pois bem, comunidade caxiense, denuncie, encaminhe 9707-0800, SOS Comércio Legal. Cada demanda que chegar, nós encaminharemos para os órgãos competentes, tenho certeza que ficaremos atentos, cobrando providências para acabar com essa prática ilegal que vem se tornando costume no nosso município. Obrigado, senhor presidente, era isso.